Olá a todos! Como então prometido, estamos aqui hoje para vos apresentar de uma forma muito simples o conteúdo do jogo base Carcassonne. Vamos no fundo mostrar os vários elementos que compõem o jogo, sendo que noutros vídeos iremos explicar de que modo é que se joga e como é que no fundo se processa o jogo. Começando então com os elementos do jogo. Nós no fundo temos, o que vamos sobretudo mostrar-vos são 3 elementos. Começamos com o mais simples de todos, que é o tabuleiro de pontuação. O jogo todos os jogos, o jogo base neste caso, tem sempre este tabuleiro de pontuação que, como veem, está numerado 0 a 50. O que vai acontecer ao longo do jogo depois é que os jogadores vão neste quadro, no fundo, evoluindo na sua pontuação de jogo, e é para isso que ele serve. Existem aqui umas casas com outras cores, mas que se aplicam a algumas extensões, iremos falar mais à frente também, sendo que o que vai acontecer muitas vezes em jogo é que o jogador vai dar mais do que uma volta em termos de pontuação para o jogo. Depois, para além do quadro de pontuação, os outros elementos naturalmente são os meeples. O que é que são os meeples? Os meeples são as peças de jogo que cada jogador, neste caso no Carcassonne, pode e deve usar, aliás, têm de ser usadas. Vocês estão aqui a ver as 6 cores que fazem parte do Carcassonne Plus, daquela extensão que já vos mostramos no outro vídeo. No fundo, cada jogador escolhe a sua cor e vai, no fundo, utilizar ao longo do jogo estas peças, que se chamam meeples. O terceiro elemento do jogo são, então, os tiles. O que é que são os tiles? Os tiles são, no fundo, estas peças. Vocês veem aqui. Aqui eu vou-vos só mostrar os 2 montes, pelo menos de peças base. Vocês veem aqui. Então, no fundo, os tiles é isso. São as peças que se usam durante o jogo. Que peças são essas? São peças, como vocês veem, o verso é sempre igual. Sendo que depois, do outro lado, temos, então, os elementos de jogo. Começo a vos mostrar este aqui, que é um elemento que tem dos 4 lados, que representa a cidade. E depois temos várias peças que têm partes de cidades. Por exemplo, esta peça aqui, que tem 2 lados de cidade e 2 de campo. Tem, por exemplo, esta aqui, que só tem um lado de cidade e 3 de campo. Tem, por exemplo, esta aqui, que tem 3 cidades também e um lado de campo. Por exemplo, esta, 2 lados de campo, 2 de cidade, também. Tem aqui mais um exemplo também, 2 lados de campo e 2 de cidade. Depois, que outras peças temos aqui presente? Temos também peças, como por exemplo esta aqui, que tem aqui o exemplo de 2 lados de campo e de cidade também. Temos uma em que já tem elementos, agora já não tem verde, mas tem um elemento de estrada, porque o elemento de estrada é outro dos elementos que fazem parte aqui do jogo. Aqui tem, por exemplo, mais um exemplo também, 2 lados de cidade, 2 lados de estrada. Aqui tem um lado de cidade, 3 lados de estrada também, com uma encruzilhada. Tem aqui mais uma peça também, tem aqui uma cidade, 2 de caminho de estrada e uma de campo. E aqui tem mais uma peça, todas elas são diferentes, pode parecer que não, mas são, todas elas têm especificidades. E aqui tem mais um exemplo. De cidades são estas as peças que existem, depois existem mais algumas. Existem, por exemplo, só de encruzilhadas, aqui, 4 caminhos. Tem, por exemplo, esta aqui que tem 2 caminhos e 2 lados de campo. Esta a mesma coisa, também de estrada, pronto, 2 lados de cada. Aqui voltamos a ter só encruzilhada, com um lado verde e 3 lados de estrada. E depois temos mais 2 peças, que são os mosteiros. Evidentemente também uma particularidade no jogo, que iremos depois explicar. É uma outra peça, reparem que é a única peça, existem 4 peças destas, a única peça que é verde de todos os lados. E depois temos este exemplo também, que é outro mosteiro, mas que tem um caminho, e que neste caso representa, é outro mosteiro, tem 3 lados de verde e um lado de estrada. No fundo, estas são as peças, depois há mais do que uma peça de cada uma destas. Por exemplo, daqui há 4 peças, daqui há apenas 2. Normalmente varia entre haver apenas uma peça, que é o caso, por exemplo, desta, apenas há uma, e no máximo há, por exemplo, no caso daqui das curvas, são 9. Por isso, entre 1 e 9, cada número de peça varia, mas vai dar então as 71 peças, mais então a peça original, 72. Por isso, isto ficam já com uma noção do jogo base. Por isso, as peças, vimos então os meeples, como vimos há pouco, estes, e depois vimos então a questão do quadro de pontuação. Por isso vai ser sobretudo na junção destes 3 elementos que depois se joga o Carcassonne. Iremos então explicar isso num dos próximos vídeos. Fiquem connosco.